Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024. Jogo atrasado da 19ª rodada. 19ª rodada, última rodada do primeiro turno, né? Foi feito hoje, dia 24/10/2024, partida entre Vasco da Gama e Cuiabá. Vasco da Gama, que há 8 partidas não vencia. Vasco da Gama, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro avançou para a final, que vai enfrentar o Flamengo, já foi até definido o mano de campo. A primeira partida vai ser no Rio contra o Flamengo, o segundo jogo em Minas Gerais. O Vasco, no meio termo, ganha, sonha com a pré-Libertadores, perde, começa a sentir a lama bater no queixo. E o Cuiabá, que já está dentro da lama, já está aqui, ó, já está aqui, a areia movediça está aqui, e o Cuiabá tentando sair. Se enfrentaram e o Machão da Gama venceu por 1-0. Gol do Hugo Moura, num bate-rebate dentro da área no segundo tempo. E aí o Vasco consegue mudar o foco no Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá se afunda ainda mais no Brasileirão. Então vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre essa vitória do Vasco sobre o Cuiabá. Então eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor do Dourado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá pra gente logo olhar aqui para a classificação. Bom, com esta vitória, o Vasco da Gama tem agora 30 jogos, ou seja, todos os jogos em dia. Está na 10ª colocação com 40 pontos. Muito bem caminhado em relação à Sul-Americana, né? Que o time que está segurando a última vaga da Sul-Americana é o Criciúma, que tem 36. Pode virar um G7. Por quê? O Botafogo já está na final da Libertadores. E a tendência é que pegue o Atlético Mineiro. Bom, se ganhar o Botafogo, vira G7. Hoje viraria G7, o Botafogo ganhando. E temos na final da Copa do Brasil o Atlético Mineiro e Flamengo. Hoje, se o Flamengo ganha a Copa do Brasil, viraria G8. Só não vira G7 e G8 se o Atlético Mineiro ganhar as duas competições, a Libertadores e a Copa do Brasil. E aí vai parar no G6. Né? Vai parar no G6. E aí fica mais complicado para o Vasco da Gama. Mas mesmo assim não seria impossível. Faltam 8 rodadas para o Vasco da Gama, correto? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 8 rodadas. O Vasco ainda tem o Internacional, ainda joga contra o Bahia. São times que estão à frente. Do Internacional são 9 pontos. Eu acho mais difícil para o Vasco pegar o Internacional. Além disso, o Internacional tem um jogo atrasado contra o Flamengo. Que se ganhar do Flamengo, aí aumenta ainda mais a vantagem. Mas ele pode chegar no Bahia. E tem um jogo direto contra o Bahia na próxima rodada. Perdeu aí 2 jogadores, né? Perdeu 2 jogadores o Vasco para esse jogo. Perdeu o Hugo Moura e perdeu o centroavante. Isso vai fazer muita falta
Para o Vasco, um jogo contra o Bahia, que o time do Bahia é um time chato de se jogar, tem posse de bola, é um time, na minha opinião, melhor do que o Vasco e mais armado que o Vasco. Mas o Vasco, jogando em casa, pode vencer essa partida e chegar a 43 pontos, ficar a 3 pontos apenas do Bahia. A situação é, para o Vasco chegar numa pré-Libertadores, tem que virar G7, pelo menos. Senão não tem chance, na minha opinião, o Vasco não tem chance nenhuma de Libertadores, nem pré-Libertadores, tá? Se for só G6, esquece. O Vasco vai ter que se contentar com a Sul-Americana, e que está muito bom pelo time do Vasco. Muito bom. Só lembrando que ano passado o Vasco quase que cai. Então, chegar esse ano numa Sul-Americana, olha, é para se lamber os beiços, beleza? Então, o Vasco está ali com 40 pontos na 10ª colocação. E o Cuiabá é o 19º colocado, com 27 pontos. Nesse momento está a 5 pontos do Vitória. Já está com 30 jogos. Tem alguns confrontos diretos aí, contra a Corinthians, contra a Fluminense. Mas a situação do Cuiabá é bem, bem complicada. Faltam 8 jogos. 8 jogos são 24 pontos. Daria para chegar ali a 47, 52 pontos. Se livraria, se ganhasse todos os jogos. Bom, em 30 jogos, o Cuiabá só venceu 6. Eu acho pouco provável o Cuiabá conseguir se safar do rebaixamento. E aí vamos para o jogo. Bom, vamos pegar aqui os números. O Vasco deu 13 chutes, o Cuiabá também 13. Em direção ao gol, 2 chutes para cada lado. Posse de bola um pouquinho mais do Cuiabá, 52 a 48. Precisão nos passes. O Cuiabá conseguiu acertar mais passes que o Vasco. Impressionante isso. Faltas, 30 faltas ao total, muito alto para mim. Cartões amarelos, 2 para o Vasco, 1 para o Cuiabá. Escanteios, 3 para o Vasco, 2 para o Cuiabá. Se você pegar chutes a gol, 2 chutes para cada lado em direção ao gol, dá para você perceber que o jogo foi ruim. Primeiro tempo, o primeiro tempo, se eu falar que o jogo foi ruim, eu estou sendo muito amigo. Se eu falar que o jogo foi ruim, você não está amigo. O jogo foi uma merda. Foi uma merda. Não tinha nem quase melhores momentos. Teve lá uma do centroavante do Vasco, depois teve uma lá do Léo, muito pouco. O jogo foi uma merda. O Coutinho, pobre coitado, tá tentando jogar sozinho. Ninguém consegue entender o que o Coutinho quer fazer, porque os caras pensam menos que o Coutinho. Coitado do Coutinho, eu tô com pena do Coutinho. Pena do Coutinho. E aí o time não consegue se encaixar. Em alguns momentos o Cuiabá até mais armado, acertando muito mais passos do que o Vasco. O jogo, primeiro tempo não tem o que falar, o jogo foi uma merda. Bom, vai pro segundo tempo. E aí no segundo tempo, logo no início do jogo, que o Vasco se acerta, o Vasco começa a tocar melhor a bola, fica com a bola, gira, faz triangulação, o Coutinho encontra companheiros ali mais próximos para ele poder tabelar, pensar, criar 1 ou 2 oportunidades logo no início do jogo. E no escanteio, no bate-rebate, bate para cá, bate para lá, na cabeça de um, na cabeça de outro, sobra para o Hugo Moura, ele bate, não lembro se foi com a direita ou com a esquerda, e acaba fazendo 1-0 Vasco ali com 8 minutos mais ou menos do segundo tempo. E aí o Cuiabá tenta ir para cima, só que aí o Cuiabá se desorganiza. E o Vasco continua mais organizado. O Vasco vai organizado, não cria muitas oportunidades, o Vasco também. O Vasco joga mais para segurar o jogo. Não é que o Vasco jogou atrás, tá? Não é que o Vasco jogou atrás. Mas o jogo do Vasco não foi para acelerar. O jogo do Vasco, depois que faz o gol, não foi para fazer um segundo. Foi um jogo tentando manter ali um controle e para não tomar o gol. Não é que jogou atrás. E o Cuiabá não conseguiu circular, não conseguiu encaixar as suas jogadas. O Vasco, por muitas das vezes, fez uma marcação mais alta, dificultando a saída de bola do Cuiabá. O Vasco no segundo tempo o Vasco em 10 minutos no segundo tempo fez mais do que o primeiro tempo inteiro, que não fez nada. E no segundo tempo, como eu falei, o Vasco começou bem e
conseguiu controlar relativamente bem o jogo no segundo tempo, faz algumas mudanças. O Vasco toma 2 cartões amarelos, completamente infantil, completamente infantil. O Hugo Moura toma um cartão amarelo completamente infantil, aí tá fora do jogo contra o Bahia. O Veguete toma um cartão quase no final do jogo, porque o braço dele acaba pegando no rosto do jogador do Cuiabá e toma um cartão amarelo. Também fica fora, né, do jogo contra o Bahia. Isso vai fazer muita falta. Isso vai fazer muita falta. Tem ali a volta do Jair, que pode ficar no lugar do Hugo, mas o Jair ainda não está com a parte física em dia, né? Mas dá para compensar ali com vontade. E o Vasco consegue controlar. Quando dá uns 30 minutos, o jogo começa a ficar mais pegado. O Cuiabá tenta colocar um fogo no jogo, e aí vai tentando de qualquer maneira, vai na vontade, de vez em quando exagera até um pouco nas entradas para ver se consegue colocar fogo no jogo, e o Vasco da Gama vai tentando amenizar esse clima, vai tentando deixar o jogo de uma maneira em banho-maria e consegue até o final, e o Vasco sai com a vitória. Vitória justa do Vasco, por 1-0. Quando teve jogo que foi no segundo tempo, o Vasco foi melhor. Então, cara, não tem como se questionar a vitória do Vasco. Em relação à tabela, é o que eu falei, o time do Vasco é limitado. Tá? Limitado. O Vasco, para pensar na Libertadores, tem que torcer hoje. O Vasco tem que torcer para Botafogo e para Flamengo. Deve ser doloroso para a torcida do Vasco. Aí vamos lá. 2022, Flamengo campeão da Libertadores. 2023, Fluminense campeão da Libertadores. 2024, já tem o Botafogo na final. E o Botafogo com chance de ser campeão brasileiro. E aí, pro Vasco pensar numa pré-Libertadores, eu não acredito, mas para pensar, na minha opinião, ter chance, tem que virar G8. E para virar G8, só vai virar G8 se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Ou seja, o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro e o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro. Porque se o Atlético Mineiro ganhar uma dessas duas, já não vira G8. Porque o Atlético Mineiro está fora. O Atlético Mineiro é o nono colocado. Se ganhar as duas, eu acho que vira G8, se eu não estiver enganado, né? Se o Atlético Mineiro ganhar as duas, vira G8? Não vira. A não ser que ele dê uma vaga, tem alguma coisa ali, mas no máximo G7. Para virar G8, Botafogo e o Flamengo tem que ganhar as duas. Tem que ganhar. Botafogo e Flamengo tem que ganhar esses campeonatos. Copa do Brasil e Libertadores, o Botafogo, porque aí vai abrir mais uma vaga. Será que a torcida do Vasco vai torcer para Botafogo e Flamengo? Não acredito, mas quem sabe. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.